Patuá de proteção, 10 quilos de munição, porra com seu espinhar. Ainda não houve ciência que explique ou que distinga do que a abelha faz cera dos cortiços da caatinga. Faz o mel adocicado, bota num favo furado, não cai, não vaza e nem pinga. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez nós viemos aqui no sítio Simão Lopes novamente gravar com o Damião, né? Nós gravamos a primeira vez, como vocês já assistiram aí. Dessa vez explorar Damião na questão da cantoria, né? Repente de cantoria, poemas. Ele é poeta, conhece essa área como ninguém, né? Nós vamos conhecer melhor e aprender também com esse homem chamado Damião de Souza. Meu amigo, é o seguinte, a poesia de todo o meu conhecimento é uma dádiva de Deus. Cada um da gente tem realmente uma noção divina. E quando se refere, repito, à poesia é aquela que não tem professor, ou seja, o professor é Deus, e o mundo, como diz, é a escola. Desde 8 anos de idade, que eu leio a Bíblia, que me influenciou também, voltando para a poesia, a Bíblia é recheada em algumas versões que, por exemplo, os Salmos, os 150 Salmos, ali é uma poesia. Ali é a inspiração. Quando Deus inspirava a Salomão, ao rei Davi, e tantos outros, porque a Bíblia relata que chama os Salmos de Davi, os Salmos de Salomão. Mas na sombra desses dois homens de Deus, muitos homens foram poetas. Eu costumo até dizer, não sei se eu estou ultrapassando limites, inclusive bíblicos, Salomão, o rei Davi, se fossem hoje, atualmente, eles eram considerados de poetas. De poetas. Porque mentes sublimes como as deles não descreveriam as maravilhas, não encantariam as maravilhas. E eu ouvindo os poetas, por exemplo, o que mais me inspirou foi quando, por exemplo, o maior cantador de todos os tempos, o maior repentista de todos os tempos, que a norma poética diz, foi Severino Lourenço da Silva Pinto. De 21, a idade dele é 21 de novembro de 1896, quando compararam ele com Cristo, em São Paulo, em 49. Tudo que o governador perguntava a ele, ele respondia. E com retidão, aliás. E devido o governo ficar tão empolgado, emocionado, olhou para eles: Pinto, tu és um Cristo. Eu admiro a poesia porque vem aí o improviso quando ele disse: comparar Pinto com Cristo é coisa que não convém. Pinto nasceu em Monteiro, Cristo nasceu em Belém. Cristo salva todo mundo, Pinto não salva ninguém. Olha lá, além da resposta, vem em forma de um gracejo e uma retidão de respostas. Milanês da Silva disse: eu pegando um pinto de raça, pelo logo e não prometo. Vindo grande sai pequeno, chegando branco sai preto. Se for de aço eu envergo, se for de ferro eu derreto. Pinto disse: eu sou um pinto de raça, meu bico é como marreta. Onde bate, quebra osso, sai flepa que dá paileta, abre buraco na carne que dá para fazer gaveta. Milanês continuou: eu pegando um pinto de raça, eu amolo uma faquinha.
faço um trabalho com ele, depois peço ponto com linha. Ele vivendo 100 anos, não vai perto de galinha. Pinto disse: milanês, você comigo, desaparece ligeiro. Eu chego lá, tiro raça, me aposto do puleiro, você vai dormir no mato sem poder vir no terreiro. Tá certo? Então, isso só Pinto fazia. Esse tempero, essa mecânica, só Pinto fez. Muitos outros fazem. Pinto de 10 cestilhas, Pinto fazia 6, fez 6 que ficaram na história. Os outros de 10 faz 2, 3, que ficam também na história, mas com um grau ainda menor. Os últimos versos que ele no travesseiro, sentado no travesseiro dele, ele disse: eu comecei minha vida no sítio Carnaubinha. Você está ouvindo agora poesia pura, puríssima. Eu comecei minha vida no sítio Carnaubinha. Houve existência florida quando 10 anos eu tinha. Gordo moço com saúde, no verdor da juventude, no gozo da meninice, por todo mundo abraçado, hoje triste, desprezado, caí nas mãos da velhice. Vivo nas mágoas suspenso, sem ter descanso uma hora. Quanto mais vivo, mais penso quem já fui, quem sou agora. Acabaram todos os planos, que é o peso de 90 anos, carregou mais da metade da minha musculatura e nunca mais sinto a quintura do fogo da mocidade. Tomar banho, pegar a piaba, mergulhar, dar cangapé, chupar umbu e quixabe, quebrar coco catolé, caçar e armaquixó, cortar varinha e cipó para fazer arapuca, matar cavalo do cão com ramo verde na mão, correndo atrás de mutuca. Ovos de pato e marreca, quebrar em beira de poço, do milho abrir a boneca para ver se tinha caroço, ir pra beira da estrada, jogar pedra e dar pancada em cabra, bode e suíno, em cachorro pontapé, porque tudo foi e é travessura de menino. Meu velho, pisa no lombo que 100 passos não se arreda. Cada passada é um tombo, cada tombo é uma queda. Cada queda é um suspiro que sai da forma de um tiro das partes sentimentais de um corpo velho cansado pela idade, chumbado, quem foi e não pode mais. Está faltando talento, me sinto muito cansado, que gozei do passado, não sabe o meu pensamento. Logrei saúde e amizade, na minha propriedade o que eu precisava tinha. Se você não conhecia, eu digo que possuía na minha Carnaubinha. Pessoal, também Damião é um grande amante de Teixeirinha, né? As pessoas mais jovens aí de seus 30, 20 anos não conheceu, né? Foi um dos maiores Exato, que pena. Compositores, que pena. Né? Um homem que mais gravou disco em toda a história, né? Exatamente. Eu acredito que ele ultrapassa o próprio rei Roberto Carlos, né? Tem muito mais, meu amigo. E Damião também tem um acervo muito grande de Teixeirinha, né? Já já vocês vão conhecer quem foi Teixeirinha, as obras que Damião tem, a coleção, né? Exato. De Teixeirinha. Então, eu lendo, eu ouvindo, eu curtindo essas coisas, passei a admirar a poesia. Porque deram mote, para você ter uma ideia, falando de poesia, deram mote a Zé Cardoso dizendo: vou provar a você que ainda sou o maior cantador da profissão. Pensando que Zé Cardoso não iria responder. E Zé Cardoso disse: se você exigir, eu canto aqui a viagem penosa de José, as espécies da arca de Noé, as justezas do salmo de Davi, a origem dos filhos de Levi. Eu canto as águas sagradas do Jordão, onde o Filho de Deus batizou João, mas primeiro João lhe batizou. Vou mostrar a você que ainda sou o maior cantador da profissão. Falando da natureza, me inspirei também em Louro Branco, Francisco Maia de Queiroz, o terceiro maior cantador de todos os tempos. Deram mote dizendo: na sagrada montagem da natura, tudo quanto Deus fez ficou bem feito. Entre tantos, ele fez esse decassílabo, meu amigo. Quem não é poeta não faz. Descreve, faz uma redação falando no vegetal, falando no animal. E Louro Branco, olhando para um vegetal, diz: admiro demais um vegetal, na saudosa chegada do inverno, ganha um corte de folhas e faz um terno que parece retalhos de tergal.
flora e vinga no seio natural, que com flores e frutos é perfeito, a galhada cobrindo grande eito, a raiz com 2 metros de fundura, na sagrada montagem da natura, tudo quanto Deus fez ficou bem feito. Quanto é bela uma abelha jandaíra, esvoaça por cima do vergel, abre a pétala da rosa e tira o mel, ninguém sabe entender como ela tira. Velho e filho da flor vira e desvira, e o que tem de essência faz proveito. Os melhores fabricos de confeito perdem longe para ela na doçura, na sagrada montagem da natura, tudo quanto Deus fez ficou bem feito. Tudo eu vejo nas coisas que Deus cria, sem folhagem, sem capim, sem garrancho. João de barro faz um rancho sem ter prática fabril de olaria. Se for ano de seca, ela anuncia. Se for ano de inverno, muda o jeito. O buraco de entrar é tão estreito que não dá 4 dedos de largura. Na sagrada montagem da natura, tudo quanto Deus fez ficou bem feito. Qual foi o vínculo de amizade que você teve com Louro Branco? Realmente, meu amigo, entre tantos os poetas que se dizem renomados desse naipe que eu acabo de declamar, ou de recitar, era um dos que eu tinha mais vontade de conhecer. E ouvia mais de 10 anos. E na minha primeira campanha, em 96, ele veio cantar em Cordeiros. E chegando em São José dos Cordeiros, no meu município, ele perguntava à maioria das pessoas: aqui tem poeta? Que eu já ouvi falar muito em Cordeiros, mas eu conheço um escritor, que é Enoque Ferreira Leite. E o prefeito, na época, saudoso Paulo Medeiros, me apontava, me visava, dizendo: olha, Louro, aqui só tem 2 poetas. Apesar que todos 2 cantam, todos 2 são violeiros também. Mas um, devido à canção, deixou a profissão, apenas escreve. E o outro toca, que dificilmente um poeta, um repentista é tocador, porque nós chamamos de violeiros, mas a viola, simplesmente para o violeiro autêntico, o repentista, o improvisador, é só para o fundo musical. Cortando o seu Pode perguntar. Raciocínio aí, nem todo repentista é poeta, né? Exatamente. E nem todo poeta é repentista. É repentista. Né? Porque às vezes as pessoas dizem assim: fulano é poeta. É porque tem um cantador, você falou 2 e eu acrescento mais um. Uhum. Tem o cantador, tem o poeta e tem o repentista. O repentista é aquele que o que vê, se for necessário, claro, ele improvisa e faz uma sublime estrofe, meu amigo, que alguém fica abismado. E tem o cantador de bancada. O cantador de bancada é aquele, por exemplo, que alguém chama até um tanto ou quanto de menosprezo, chamando decoreba, o papagaio. Ele decorou. Né? Alguma obra, né? Decorou. E o cantador, por exemplo, eu não vou citar nome para não menosprezar tais. Uhum. Muitos cantadores hoje ganham o nome de cantadores e de poetas. Só que são cantadores e não são poetas. Porque para ser um poeta, para ser classificado, o folclore permite, a regra do folclore permite 3 coisas básicas. Quais são? O poeta, ele tem que ser pleno conhecedor de 3 peças principais, assim como a nossa língua portuguesa aspira em 10 classes. A poesia, para o poeta popular, ele tem que ser conhecedor perfeitamente de 3 peças. Quais são? A métrica, a oração e a rima. Por exemplo, se você mandar o poeta falar em São José dos Cordeiros e ele falar sobre Serra Branca, ele faz o trabalho dele, mas faz com 2 peças, por isso fica incompleta,
esta estrofe, porque ele trabalhou com a métrica, ele pode ter a métrica, ele pode ter a rima, mas não teve a oração. A oração é o tema, é o lema para se trabalhar naquele terreno. Ô Damião, Sim. uma curiosidade que eu tenho. Existe fórmula, por exemplo, nós somos uma dupla, né? E nós podemos ensaiar, vamos dizer assim, ensaiar alguma obra, né, de algum poeta e já levar de certa forma pronta para a apresentação. Muito bem, muito bem. Há poucos instantes eu dizia para vocês que é exatamente o poeta decoreba. Certo. Agora esse é o poeta e não é repentista. Certo. Ele decora, infelizmente, até quem faz isso, até esquecer do que decorou, poderá. Antigamente, certo, a cantoria no Brasil, ou seja, aqui do Nordeste, ela começou em 1870 e começou em Teixeira. Começou em Teixeira, aqui na Paraíba. E naquela época, os cantadores, alguns cantavam decorados. Por isso, o decoro é uma deficiência poética, porque alguém canta não pegando na deixa. Antigamente não pegava na deixa, até para ter uma chance de cantar de improviso. Pegando na deixa, Pegar você na está dizendo deixa. pegar a última frase. E a última, muito bem pegado na deixa. Para isso, o folclore exigiu, ao passar dos anos, o folclore exigiu que o repentista, o cantador de viola, o cantador de repente, era obrigado, hoje é obrigado a pegar na deixa. Tem mais dificuldade para se conhecer o decoreba, quando ele inventar de cantar decorado, o cara já sabe, o apologista legítimo já sabe que o seu ídolo está cantando decorado. E o improviso é aquele que o cabra faz na hora, quando termina, ele tem. Só que tem palavras, porque existe também, viu meu amigo? Existe três rimas também, principalmente 3 rimas, que o cara ou pega na deixa, pode ser com a mesma palavra. Porque, por exemplo, a rima de cinzas só tem 2 rimas. Por exemplo, honra é pobre de rima. Aí quando a rima é rica, por exemplo, de ir, certo? O folclore brasileiro também é difícil a métrica poética, porque você não pode decorar. De preferência, você tem que rimar. Quando for verbo, tem que rimar com verbo. Por exemplo, cantar. Porque tem 3 tipos também de poetas. Eu falei há pouco instantes: cantador, poeta e repentista. Tem 3 escalas de poetas. Tem o amador, tem o medíocre e tem o profissional. Hoje, nós brasileiros, nós nordestinos, contamos com 4.400 poetas vivendo ao som da viola. Vamos lá. Desse número que eu disse, 4.400, nós temos 3 divisões. Profissionais de alto nível, nós só temos 45 poetas. O poeta vai sobreviver no Brasil, da poesia. Ô meu amigo, dá. Hoje em dia dá. Por quê? Hoje, aliás, eu vou exagerar. Há 80, há 100 anos atrás, não dava, porque o poeta não vivia exclusivamente da viola. E exclusivamente da viola não deu. Por exemplo, como eu conheci e tive a honra de me sentar na cama do maior poeta, eu saí do Rio de Janeiro em 90 e fui visitar Pinto do Monteiro. Foi para o cemitério porque ganhou um caixão de um deputado. Tá certo? Muitos morreram de esmola. Até hoje também. Agora, uns hoje, quando eu falo dos profissionais, é assim, porque dificilmente é difícil um poeta não ser viciado. A inteligência, meu Deus, a inteligência é tão grande, mas
eu diria, a carência ou a entrega ao vício ou por vaidade, porque antigamente o poeta só andava, meu amado, se não fosse engravatado de seu terno de alto nível, não tinha vez. E, ao mesmo tempo, por andar tão elegante, era considerado de vagabundo. Quem conhece um pouquinho, que eu vou fugir um pouquinho, mas volto rapidamente. Por exemplo, a história de Luiz Gonzaga. Os fazendeiros na época não queriam que Luiz Gonzaga casasse, não é? Rosinha. E exatamente por conta de quê? Porque sanfoneiro, violeiro, Pobre, era né? considerado desprezível. Eram pessoas levianas, vagabundos, namoradores, por exemplo, João Furiba, João Batista Bernardo, que é João Furiba, conhecido no mundo inteiro como João Furiba, um dos maiores homens, foi o homem que mais provocou Pinto para Pinto dar resposta a ele. Ferrenhas, brigas ferrenhas, poéticas, brigas ferrenhas. E por andar tão longe, muita gente não queria, porque era um pobre, mas um pobre luxuoso, orgulhoso. Eu vejo. Agora, hoje nós temos poetas, por exemplo, apesar que são poucos os ricos. Eu, pelo menos, de todo o meu conhecimento, de 40 anos que eu conheço, que eu converso, que eu convivo com alguns, inclusive o dos maiores, certo? Hoje nós temos poucos poetas bom na grana. Por exemplo, Silvio Grangeiro, que é o sogro de Zé Viola, que vocês devem conhecer Zé Viola, certo? Que é meu amigo, vem para aqui e me tem um grande respeito. Famosíssimo cancioneiro fora de série, cantador, poeta cantador. Aonde Ivanildo canta e aonde Zé Viola. Aquele encontro em Serra Branca, nós se encontramos. Muito bem, certo? Sebastião Dias, prefeito 2 vezes de Itabira, grande cantador, grande poeta, grande escritor, grande tocador, que ele não quer que diga que é tocador, porque o braço da viola, violão você aprende, tem uma regra, e a viola não, a viola você cria uma modalidade, você tanto cria a música como cria a melodia no violão, ou seja, na viola. Aí, olha, de 100 cantadores, não tem 5 que sabem tocar bem. Ivanildo mesmo declara, eu tenho várias entrevistas aqui com Ivanildo, com o rei, ele diz, se você me perguntar que tom eu estou cantando, eu não sei de jeito nenhum. Passa a noite todinha, blá, 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 blá. É esse blá, blá que muita gente que não gosta da letra, certo? Da profundidade que tem a letra de um poeta, não gosta da melodia. Aí vem um roqueiro lá da Bahia, do Rio de Janeiro, cantando uma coisa, só uma estrofe, ganha fama. Por quê? Um ritmo diferente para a juventude, para muitos. Não só para a juventude, tem pessoa de idade também que não gosta de cantoria. Ô Damião, é aí que eu entro nos ritmos atuais, né? O senhor falou uma coisa bem interessante, né? É o blá 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 da viola. Da viola. Que o baião é um sol. Que muitas vezes as pessoas olham muito esse blá blá blá, esse toque, que muitas vezes não é bem chamativo. Não. Aí não. Ele esquece de ouvir a melodia. Exatamente. A letra que está sendo a letra, reclamada naquele momento. Exatamente. Se nós olharmos para os ritmos de hoje, não tem letra. Não, tem o quê? Pelo tem ritmo. Ótimo, né? Muito bem. Por isso, há poucos instantes eu falava em modalidades, por exemplo, Rojão Pernambucano. O Rojão Pernambucano foi criatividade do Conquista, porque o Conquista e o Aboiador, o folclore permite que o Conquista e o Aboiador, ou seja, o que bate pandeiro, ele pode rimar, por exemplo, cantar com preá, que é permitido. Agora, o autêntico violeiro não pode rimar preá com cantar. Na pronúncia pode até dar, mas na escrita não dá. Por exemplo, o verbo cantar, no final tem um R. E preá é o acentuado. Por isso, recomenda-se, é tão difícil a poesia, é tão sublime. A rima bate, né? A pronúncia, só que a rima ainda não está pura. Para o cantar, para o Conquista e o Aboiador pode rimar, tá certo? Pode rimar. O cantador não. Ou rima certo, agora o amador rima. Por exemplo,
Buli Buli da Bahia é um dos maiores promoventes do estado da Bahia. Do estado da Bahia. Ele chama todas as classes. É o grande empresário João Claudino, que morreu um dia desse, que eu não sei, você sabe, é o dono do Armazém Paraíba. Muito bem, ele e Dr. Pedro Medeiros faz um congresso com 150 cantadores. É um mês de festival. Toda classe de cantador, seja amador, seja médico ou profissional, vai. Só o meu amigo que lá ele dá, como diz o Matuto, dá sua gorjeta, dá seu grande apoio, porque é o padrinho, ele e a mulher, João Claudino. Ele já faleceu há poucos dias, inclusive eu tenho vários documentários com ele, como tem do Dr. Pedro. Ô Damião, interessante que as pessoas também entenderem, porque às vezes as pessoas pensam que violeiro, que eu digo isso, que eu já vi muitas das vezes, pensa que violeiros são uns coitadinhos. Pelo contrário, não sei se é porque eu defendo. Aí o que eu vejo, Damião, são pessoas cultas, inteligentes, pessoas que falam. Inteligentíssimas. Você olhar obras por exemplo, Conselho ao Filho Adulto de Sebastião Dias, exato, né? exato. É uma obra-prima, meu amigo. O exemplo que ele deixa descrito ali naquele poema para o seu filho. É difícil você encontrar em um livro, em uma canção contemporânea. Não tem. De um grande fenômeno, hoje, atualmente, chama-se Ivanildo Villanova. É considerado o catedrático. O catedrático. Aí vinha, até um dia desse, por exemplo, Diniz Vitorino, fera, era um monstro. Depois veio um Geraldo Amancio Pereira, um Sebastião da Silva, um Sebastião Dias, um Valdir Teles, saudoso Valdir Teles, um Zé Cardoso, um Pedro Bandeira, saudoso Pedro Bandeira, que faleceu há poucos dias, um João Paraibano, João Lourenço, Louro Branco, falecido já. Como é classificado? Como é que eu posso chegar ao patamar? Assim, como é que eu posso receber e chegar na classe A? Grande pergunta e a resposta vai, meu amigo. Muito bem. Para isso existem festivais. Festivais de violeiros. Naqueles festivais ou naquele festival, uma dupla é responsável para cantar 20 minutos. Em 4 parcelas. 20 minutos. 5 minutos, sextilhas. O que é sextilhas? Sextilhas são estrofes, já está dizendo 6, de 6 linhas. Onde a primeira linha é solta, que chama-se rima branca. Você não é responsável por a primeira linha, a não ser na oração, que não tem nada a ver, certo? Aí vem a segunda, rima com a quarta. A quinta não se rima, aí vem rimar com a sexta. Por isso chama-se sextilha. Em outras palavras, explicadamente, sextilha significa uma estrofe de 6 linhas. Cada linha tendo 6 sílabas poéticas, rapaz. Vem mais 5 minutos. Mote em 7. O que é mote em 7? O mote em 7 são 2 linhas que você tem que trabalhar 8 linhas poéticas para no final você responder. Por exemplo, de minha autoria, eu vou dizer uma sextilha. Uma sextilha, por exemplo. Se vê no corpo do mundo pontos espetaculares. Alto, baixo, raso e fundo, luzes, trevas, céus e mares, e além de tudo botados nos seus devidos lugares. Isso aí é uma sextilha. Vamos agora o mote em 7, de minha autoria. Me deram o mote dizendo: toda mulher ciumenta destrói o seu próprio lar. Aí eu disse: a coisa pior do mundo é mulher que tem ciúme. Não tem homem que se arrume, pode ser calmo e profundo. É melhor ser vagabundo, beber, fumar e jogar, do que inventar de casar com uma que se apresenta. Toda mulher ciumenta destrói o seu próprio lar. Isso se chama um mote em 7. Um mote em 7. Tá certo? Você trabalha com 10 linhas
Cada linha tem que ter 7 sílabas poéticas. Aí vem o decassílabo. O que é um decassílabo? Decassílabo é uma estrofe de 10 linhas. Cada linha tem que ter 10 sílabas poéticas. Por exemplo, falando da seca, deram um mote dizendo: se irrigasse o Nordeste brasileiro, se acabava as misérias do sertão. Aí vem o trabalho agora, isso é o mote. Você tem que trabalhar 8 linhas com 10 sílabas, depois completar com essas duas para completar 10, para se chamar decassílabo. Ou tem apresentador que chama decapsilado, para você ter uma ideia. Então vamos lá. Um país que constrói sem temer risco. Itaipu, que era um grande desafio. Um metrô em São Paulo, outro no Rio, poderia irrigar o São Francisco. Já que a nuvem não abre o seu chuvisco, o remédio é tirar água do chão. A primeira e a única solução para quem morre por falta de aguaceiro. Se irrigasse o Nordeste brasileiro, se acabava a miséria do sertão. No Congresso, num festival, são essas 3 etapas. Aí vem a 4ª etapa para completar os 20 minutos que eu já disse há poucos instantes. Agora, quando o promovente é exigente e quer purificar mesmo aquela dupla para ser campeã, a resposta vai aí, a sua resposta que você, aliás, a resposta à sua pergunta. Então, pede-se um assunto livre. Esse é assunto livre porque hoje nós temos, além dos motes, nós temos, meu amigo, hoje, no Brasil, no Nordeste, começou com uma modalidade chamada de quadra. Quadra. Que alguém chama grosa ou glosa. Tem gente até que coloca o R no lugar do L. R no lugar do L. Muito bem. Esse aí vem as modalidades também. Certo? Por exemplo, cestilha, que eu já vou repetir, cestilha, mote em 7, decassílabo, mourão voltado, mourão respondido, me responda cantador, certo? Coqueiro da Bahia, que tudo isso provém do conquista, que o repentista no bom sentido sabe fazer, mas criou outras normas e nós temos hoje mais de 150 modalidades. Sua resposta vai agora também. Eu estou explicando além, estou simplificando até. Certo? Então, no Congresso tem a comissão julgadora. Modesta parte, esse Damião aqui. Eu já julguei 58 congressos nesse Nordeste inteiro, inclusive com Enoque Ferreira, a maioria com Enoque Ferreira. Para ser um juiz de um congresso, de um festival, muita gente diz assim, até os grandes poetas desses 45 dizem assim: meu Deus, como é que esse cabra vai me julgar? Claro, tem cabra que não canta, não é cantador, mas é poeta a ponto de julgar os grandes poetas dentro de 20 minutos. Nos 20 minutos se julgam pelas 4 modalidades. Dentro dessas modalidades, dentro de 5 minutos, aquele que cantar mais, gaguejar, não significa que aquele cabra é ruim, não interpreta isso, tá certo? Agora, se faltar com uma métrica, que tem métrica, meu amigo, por exemplo, nós sabemos que a língua portuguesa não impede que nós falamos assim, para fulano de tal. Se você disser pra, tem hora, se você botar para, não tem métrica. Tem hora que a melodia requer que você pode dizer pra. Se você dizer para, já passa só a letra A. Na medida que você pronuncia, você pode ultrapassar aquela sílaba tônica poética. Então, aquela dupla, meu amigo, que der conta do recado dos 20 minutos dentro das 4 modalidades, com a maioria das estrofes, já passa a ser uma classificação boa. Por exemplo, tem promovente que exige ordem crescente e tem promovente que quer ordem decrescente, crescente e decrescente. Tá certo? Por exemplo, tem cabra que canta bonito, que eu não vou citar nome, que modesta parte. Eu tenho uma certa amizade hoje, graças a Deus, com mais de 400 poetas.
Inclusive os meus trabalhos pequenos, falhos, mas são corrigidos por os grandes poetas. Eu tive até outro dia aqui, de ter a presença aqui de Hiponax Villanova, o filho do maior cantador de todos os tempos, que atualmente chama-se Ivanildo Villanova, que é considerado catedrático a chibata. Por exemplo, assim como Antônio Marinho do Nascimento, que morreu em 1940, que era do outro século, tá entendendo? Considerado a Aiga do Pajeú. Lorival Batista, considerado o rei dos trocadilhos. Pinto do Monteiro, como eu disse há poucos instantes, considerado o cascavel do repente, o cantador sem parelha. O cantador sem parelha. Ivanildo Villanova é considerado o dicionário dos cantadores. Para você saber que um cabra não é cantador, não é poeta, só basta ele dizer: Ivanildo é nada. É uma desonra. Não para enaltecê-lo mais. Não. É porque a lógica manda dizer, obriga a pessoa a dizer que Deus deu a Ivanildo, que se fosse pecador, que daria para dar muitos, que Deus não desampara ninguém. E hoje, na escala poética, Ivanildo é o maior. Para muitos apologistas, para muitos admiradores, tem cabra cantando, mas muito bonito, nem se compara que Ivanildo canta feio. Ivanildo no bom sentido é o rei, mas alguém não gosta. Por exemplo, eu não vou citar nome dos que cantam muito, nem se compara, bonito, bonito e agrada o povo, que eu não vou citar o nome, tá certo? Ô, Damião, agora é a chibata. Falando em repetista, poeta, me fala um pouco sobre o saudoso Valdir Teles, né? Recentemente... Meu amigo, já veio aqui muitas vezes, inclusive foi quem cantou no meu noivado, com a minha mulher aqui, veio pra cá, que a comida predileta dele, uma das, era mel de abelha, com farinha de milho ou fubá, veio pra aqui. Tive a honra com 1 mês e 3 dias antes dele falecer, eu fui à cantoria dele em Parari, conversamos bastante, ficou certo para ele vir, e ele veio. Infelizmente faltou energia, choveu, era a última vez que eu iria ver pessoalmente, e eu, por coincidência, só de Valdir Teles, eu tenho mais de 2.000 faixas. Só de Valdir Teles, eu tenho mais de 2.000 faixas dele. Inclusive tem as últimas palavras dele, faltando 10 minutos para o falecimento. Eu tenho aí as últimas palavras, ele se queixando para o compadre Zé Cardoso, que é um grande, aliás, Zé Cardoso também veio cantar no meu noivado, inclusive tem até a foto dele aqui, no meu noivado, há 22 anos atrás. Vamos lá, Damião, vamos lá para o seu acervo, vamos caminhar com o pessoal tão curioso para conhecer. Vamos. Pessoal, bom, nós estamos aqui no acervo cultural, né, de Damião. Damião tem diversas obras aqui. Então vamos conhecer um pouco, né? Não conhecer todo, porque não tem como a gente conhecer tudo que ele tem aqui, né? Vamos começar por Teixeirinha, né? O que Damião tem aqui de Teixeirinha, ele nordestino, Teixeirinha gaúcho, né? E a música um pouco diferente, né? E vamos saber com ele como foi que ele se aproximou das obras de Teixeirinha e colecionou todas as obras de Teixeirinha. João, desde criança, conforme eu já disse, desde criança que eu tentei captar 2 coisas, ou seja, várias coisas. Certo. Mas das várias coisas eu separei, eu frisei realmente, vamos dizer assim, 2 coisas que me chamam a atenção. A poesia, conforme eu já disse, até retratei um tanto ou quanto, e Teixeirinha. Agora, Teixeirinha foi o seguinte, eu passei a gostar de Teixeirinha, admirar Teixeirinha, quando eu viajei para o Rio de Janeiro em 89. Eu concluí meus estudos em 88, e quando foi em 89, meu irmão me faz um convite para eu ir para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio, meu irmão tinha uma radiola, como você frisou, devido o estilo musical, a cultura da gente ser, né? Exatamente, ser outra. Mas quando eu vi
por exemplo, Coração de Luto. Aí pesquisei se realmente tinha sido verdade a morte trágica da mãe dele. Quando eu descobri que tinha sido ele que tinha descrevido perfeitamente, não só Coração de Luto, como tantas e tantas outras músicas, que eu tenho 2.552 músicas de Teixeirinha. Aí comecei a curtir, comecei a gostar e admirar. Quanto mais ouvia, como diz o Matuto, pensava que tinha chegado ao fim, para mim foi uma infinidade. E passei realmente em 89 no Rio de Janeiro. Ao voltar, ao regressar do Rio, comecei, e graças a Deus hoje eu tenho um pequeno acervo. Por exemplo, eu tenho 42 DVDs só contando a história dele, do nascimento até o sepultamento dele. Consegui 135 CDs. Depois entrei em contato. Tinha os discos, eu tenho os discos, eu tenho os LPs, tenho os CDs, tenho os DVDs, tenho 580 fotos dele, modesta parte da família, de todos os filhos, dos 9 filhos que ele tem. Hoje, graças a Deus, eu entro em contato com a filha dele, que é secretária de Educação e Cultura em Porto Alegre há 18 anos. Como o senhor chegou à família dele? A família para as dele, pessoas que não sabem, Teixeirinha já é falecido, né? falecido há 36 anos. 36. Há 36 anos. Como o senhor chegou a Ele ter escutando, contato, né? curtindo a televisão, e no canal rural Certo. da antiga, que eu vou até mostrar para vocês, da antiga TV que eu tinha, pegava a rádio rural no canal rural. Entendi. E era de 7 da manhã às 9 e de 6 da noite às 8 da noite. Então, a filha era quem fazia o programa, quem comandava o programa, e eu entrei em contato com ela e ela, num bom sentido, me desafiou. Se eu dissesse, no mínimo, 200 títulos de músicas, eu ganharia uma coleção remasterizada dele. Coisa boa. Eu disse: a senhora providencie logo em mandar, porque eu vou dizer. Quando eu disse a metade, ela se agradou tanto que, aliás, eu tenho 2 CDs aí, ela me convidando para eu experimentar o chimarrão lá na fundação dele, que até hoje é um ponto, eu diria, turístico no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, certo? E, graças a Deus, passei a ter esse contato com elas, e hoje, raridades, coisas que ela não tem, foi eu que já mandei para ela. Por exemplo, eu tenho as 78 rotações, o primeiro disco de Teixeirinha, como tem também o primeiro disco de Luiz Gonzaga, Asa Branca, que só roda na vitrola, não é nem radiola, vitrola. Coisa interessante, Damião, que nós pode até mostrar aqui, meu cinegrafista Samuel pode mostrar aqui. Você, além de CD, né? Vocês tem alguns CDs aqui. Além de CD, você tem DVDs também, né? Como começou, Damião, esse acervo seu aqui? Como você... Não, eu vou começar... Muito bem. Por quem você começou? Muito bem. Conforme no início eu dizia, em 89, quando eu fui para o Rio de Janeiro, dificilmente aqui eu encontrava os LPs. Indo para o Rio de Janeiro, comecei a curtir nessas fitinhas aqui, que aqui tem 1.500 das fitas. Eu andando na feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em diversas lojas lá, consegui realmente... Inclusive... exatamente, Teixeirinha. Damião, isso daqui é Teixeirinha. Teixeirinha. Aí consegui os discos. Quando eu consegui os discos, na época o que estava em fama lá no Rio era esse 2 em 1. O primeiro som 2 em 1 que eu comprei no Rio de Janeiro em 89. Olha, Ou Samuel, seja, passa. para todas as pessoas que conhecessem, daqui na fita cassete, né? Aqui raramente ficava gravado. Exato. 12 faixas, se eu não estou enganado. 12 né? faixas, exatamente. Era 6 de um lado e 6 de outro. Que é como se diz assim. Era colocado aqui, ó.
e apertava o play. Exatamente. Né? Coração de Luto. O filme. Coração de Luto, para vocês terem ideia. O primeiro filme de Teixeirinha foi esse aqui. Certo? Ele fez 12 filmes, eu tenho todos eles. Ô, Damião, De Coração de Luto, A Filha de Iemanjá, para vocês terem uma ideia. Carmen, Teixeirinha Sete Prova, Pobre João, Motorista Tropeiro Velho. Tudo eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia. Tudo. Aqui não tiver a capa, mas tá, para vocês terem uma ideia. Certo? Aqui o Cangaceiro, um dos procurados, Vida Selvagem, Coração de Passo Fundo, de Allan Kardec, tudo isso aí eu tenho. Certo? Ô, Damião, uma pergunta. Teixeirinha, além de cantor, compositor, ele também foi ator, né? Ator, Ator, produtor e executor. Ele atuou em vários filmes, né? Ele fez 12. Apesar que Coração de Luto e Motorista Sem Limite, ele pagou. A verdade é esses dois. Agora os 10 foram de tudo da autoria dele. Tudo da autoria dele. Produção dele mesmo. Tudo. Pessoal, nós vamos colocar agora um disco aqui para vocês mais jovens que nunca viu, né? Inclusive meu cinegrafista nunca viu uma radiola. Nós vamos voltar o tempo aqui, vamos dizer aí 50 anos, Damião. Exatamente. E vamos tocar alguns discos, algumas obras que o Damião tem aqui, e vocês aproveitam e conhecem a radiola. Aqui vamos ver. Conduzia o cangaceiro, uma limpe, rifle, punhal, carne seca no jornal, farinha e sal pra tempero, fumo e remédio caseiro e patuá de proteção, 10 quilos de munição, porra com seu espinhaço. Aí, pessoal, essa é uma radiola. Vocês não sabem, não conheciam o que é a radiola? Estão vendo aqui em primeira mão, né? Não. Vivia da pai da choça, foi trabalhar toda a roça, Medo do senhor. O senhor escuta assim poeta e sanfoneiro, tocou fole e um disco de cantoria, um disco da sua época, em uma radiola. Ô João, me marcou muito porque realmente não podia existir país no país. em 1970, Pode falar. 1970, eu vi o rádio pela primeira vez. Meu pai encomendou. Caso eu morava aqui, como de fato até hoje moro no Simão Lopes, interior, vamos chamar interior da Paraíba. E a cidade mais evoluída realmente era Campina Grande, na época. Embora Campina Grande, se a gente for falar um pouco, Campina Grande era distrito de São João do Cariri. E São João do Cariri, mediante a distância para Campina Grande, é praticamente meu terreiro. Hoje, uma pergunta se faz: quantas cidades de São João Campina Grande não dá? E em 70, como já era evidentemente evoluída, meu pai encomenda, em 1970, meu pai encomenda a um comerciante que vinha de São Paulo para trazer o Nordisson. Nordisson, que inclusive eu vou até mostrar para vocês o primeiro rádio de meu pai, o primeiro rádio que eu assisti. E como vou mostrar também a primeira radiola que assisti. Essa foi a terceira, como de fato ainda está funcionando. Aí a primeira eu tenho, mas infelizmente nem concerto tem mais. Pronto. Aí fui assistindo, quando foi em 77, eu consegui a primeira radiola. E consegui exatamente o primeiro disco, que inclusive é de João Bandeira, com Antônio Nunes de França, que hoje já é falecido, cantador do Rio Grande do Norte, de Alexandria do Rio Grande do Norte. E fui acumulando, hoje eu tenho praticamente 1000 LPs, e ainda tem a única radiola que está funcionando, é essa aqui. Apesar que eu tenho 8 radiolas, a única que está funcionando, essa foi, exatamente como eu disse a você, essa foi a terceira radiola.
Daniel, quando a Radiola chegou na sua casa, na casa dos seus pais, foi uma festa? Uma festa. Só que a que eu fui conhecedor, possuidor, vamos dizer assim, vou mostrar para vocês. Mas realmente a primeira que eu vi sem saber mexer foi exatamente de um cidadão de São José dos Cordeiros, que namorava com minha irmã. Pediu a meu pai, olha lá, pediu a meu pai para fazer a estrada, porque eu nasci numa casa de taipa. Não sei se vocês sabem o que é casa de taipa. Muito bem. Eu nasci numa casa de taipa e eu sou caçula da família. Meu pai consentiu que o namorado de minha irmã fizesse a estrada para ele a primeira vez ir de carro na minha casa. A primeira vez que eu vi a radiola, vi também um carro no batente da minha casa. Meu pai permitiu ao namorado de minha irmã que fizesse a estrada para ir o carro, porque ele tinha tanto ciúme na radiola dele, que foi preciso trabalhar para fazer praticamente meio quilômetro, para fazer uma estrada, para ir de carro, para levar a radiola no carro. Para não deixar, então. Para não deixar e nem levar na cabeça, para você entender que tinha as caixas grandes, para você ter uma ideia. Aí depois adaptaram nessas aqui, e daí por diante. Quando eu falo no assunto de radiola, fosse um paredão para os jovens hoje. Com certeza. Fazia com certeza. Muitas festas, né? Eu não fui porque meus pais não deixavam filhos nenhum e festa nenhuma. Mas eu ainda teimando no bom sentido, com influência de alguns colegas, por exemplo, ia no terreiro, mas vi muitos amigos de longe, eu de longe, vendo os amigos dançar ao som da radiola. Se fosse como essa aqui, era sofisticada demais. Naquela época, as radiola era a pilha, né? A pilha, claro. João, eu vim ver energia, João. Olha, João, eu sou de 1967, João. Vim ver luz elétrica na minha casa em 84. Faça a conta, meu amigo. De 67 para 84. Ou seja, aliás, ainda estou mentindo, porque meu pai, quando meu pai morreu em 85, inclusive vou até mostrar o lampião que alumiou meu pai no ano que ele morreu. Os postes já estavam, mas não tinha fiação ainda. Como o senhor compara a sua infância para os dias de hoje? João, talvez eu seja a pessoa mais inédita do planeta. Biblicamente falando, que a maioria de minhas conversas são baseadas na Bíblia, desde quando eu tinha 8 anos de idade. Biblicamente não é bom a gente querer trazer o passado foi. Temos que viver biblicamente, temos que viver o presente. Até o amanhã, a Bíblia diz que o amanhã Deus encarregará de trazer novas tarefas. A Bíblia pede que a gente se preocupe com o que fez hoje, como se o último dia de vida fosse hoje, que nós somos mortais, nós somos limitados, nós humanos somos limitados, mas me perdoe, meu Deus, há momentos que eu desobedeço a Bíblia Sagrada. Eu tive uma infância muito feliz. Me considero feliz porque obedeci a meus pais. Voltando para a Bíblia, o filho que obedece aos pais até se estende na Bíblia que terá dias felizes, longos anos na terra. Devido eu ver tantas desobediências dentro de uma coisa chamada tecnologia hoje, eu não digo que fui infeliz na minha adolescência, numa casa de taipa, escutando um rádio a pilha, escutando meus pais, escutando os mais velhos, que minha festa foi escutar os mais velhos, porque
os velhos realmente têm vivência, têm experiência. Bem-aventurado o homem que envelhece, não espiritualmente, que um homem que escuta boas conversas, o jovem que escuta boas conversas, ele não envelhece. Ele envelhece, mas envelhece enriquecidos de quê? De experiências. Hoje eu vejo tanta tecnologia, vejo energia, ao invés de ver, por exemplo, na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, eu saí de casa praticamente 10 anos. Era com a viola, uma noite eu era com a viola, não tinha energia, mas as moças seguravam a lamparina para eu olhar a letra, ou seja, os cadernos. Eu compunha, eu cantava, elas, as moças, as jovens, seguravam as lamparinas para que eu cantasse aquilo que eu compunha. Hoje nós temos energia, hoje nós temos televisores, internet. Dificilmente um jovem coloca ou entra em sintonia com um canal de coisas boas. Uma cantoria, por exemplo, pouco jovem gosta, claro, muitos gostam, muitos estudam. Hoje, a parte, eu diria, a parte estudantil está até incentivando. Por exemplo, o cordel hoje está sendo um tanto ou quanto explorado na sala de aula. Mas se você mandar a maioria dos jovens fazer um cordel, não sabe o que é um cordel. Aliás, uns sem pesquisar, não sabe nem o que vem dizer a palavra cordel. Hoje um jovem não quer escutar mais um velho, não quer dedicar-se ao idoso. A novela, por exemplo, é tanto que até tem um mote de Louro Branco que diz: a novela tem servido para deseducar a gente. Então, eu sou mais o tempo passado. Ivanildo Villanova, em 82, em Campina Grande, fez uma cestilha com a mesma rima dizendo: a enchente nordestina comoveu até o Papa. Mossoró foi alagada e Aracati virou Papa. E Cruz do Espírito Santo desapareceu do mapa. Botou Papa 2 vezes. Só que... Pode botar. Quando é sentido figurativo. É isso que eu ia dizer ao senhor. Sentido figurativo. Porque eu entendi ele, né? Não sei se eu estou me confundindo. Papa, líder da Igreja Católica. Ótimo, você entendeu perfeitamente. E o Papa, que ele falou que a enchente deixou a cidade de um Papa, na verdade a Papa é a comida. A Papa era a terra com muita água, virou o Papa. Que Papa é mole. Porque eu podia ter até botado Papa Capim, que também podia ser os 3 vezes. Tá certo? Agora, quando, pronto, aí é questionado isso. Também vamos encerrar por hoje aqui. Certo. Pessoal, estamos encerrando nosso vídeo aqui. Agradecendo ao Damião. Eu é quem devo lhe agradecer. Lhes agradecer. Espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisinha, né, sobre poesia, cantoria, a música de raiz, como nós chamamos, né? Uma vitrola para vocês mais jovens que não sabem o que é, melhor dizendo, a radiola. Vocês não sabem o que é uma radiola, estão vendo aqui ao vivo, né? Nós escutando aqui um disco de Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio. Mais uma vez, Damil, muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa, aberto seu coração, aberto sua mente, para a gente registrar um pouco dessa cultura. Quem agradece sou eu, João. Pediria a Deus Todo-Poderoso que protegesse vocês, que cada passo que vocês deram até aqui, que seja passo abençoado por Deus, que vocês voltem, encontrem a família em paz. E o casebre, como vocês estão vendo, é desse jeito, mas está às ordens quando quiserem vir, certo? E é um prazer que vocês divulguem. Nesse momento, talvez tenha muita gente que não sabia. Tem muita gente que não sabia que existia tais coisas e estão vendo. Meu prazer é expandir e enriquecer o conhecimento de alguém. Se já tem, aumente mais.
Deus os abençoe, os proteja, os guarde e livre de tudo quanto for perigo. Amém. Certo? Pessoal, é isso o nosso canal, né? Mostrando, trazendo as coisas boas e ricas de nossa região, nosso Cariri, né? E trazer para o mundo inteiro, né? Mostrar a riqueza que nós temos, né? E mais uma vez queremos agradecer a você, agradecer ao nosso cinegrafista Samuel, pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, muito fácil, muito simples e o bom, é de graça, né? Se inscreva aí, coisas da gente oficial, e fica antenado aí com tudo que há de melhor em nossa região, né? E um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!